Que abramos, irmãos, a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha, e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto o subornaram, para me amedrontar e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias.
também falavam das suas boas ações na minha presença e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, mais uma vez, Deus querido, Deus santo, Deus todo-poderoso, mais uma vez manifesta a tua bondade para conosco e fala aos nossos corações, por meio do teu Espírito, que o Senhor nos ajude a ficarmos prontos diante das ciladas e das investidas do diabo contra cada um de nós. Que assim, ó Deus, o Senhor nos ajude e nos abençoe no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos a série em Neemias há alguns domingos. E como um dos principais motivos para nós estudarmos esse texto bíblico, está o fato de que nós precisamos de mais líderes na nossa igreja. Nós precisamos de pessoas que entendam os desafios e a importância da liderança, e homens especialmente que se coloquem nas mãos de Deus, à disposição do Senhor, para serem líderes, para serem pessoas usadas por Deus para conduzirem outras pessoas para fazer a obra de Deus. E nesse sentido, Neemias é um livro primoroso, porque Neemias nos mostra o exemplo desse grande homem de Deus, que foi usado pelo Senhor para fazer uma obra que tinha a ver com o culto ao Senhor. Nós nunca podemos nos esquecer, Neemias não estava simplesmente construindo um muro de uma cidade, um muro para proteger uma cidade, mas Neemias estava preparando todas as coisas para facilitar e possibilitar o culto a Deus. O que Neemias está fazendo é a reconstrução do povo de Deus, é a reconstrução do templo de Israel, a reconstrução do lugar para o qual o próprio Senhor Jesus Cristo foi anos depois, e onde Jesus desenvolveu parte do seu ministério. Assim, meus irmãos, nós precisamos de líderes na nossa igreja. Precisamos de pessoas que se coloquem nas mãos de Deus, que se coloquem disponíveis nas mãos de Deus para serem usadas pelo Senhor, para dirigir outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Mas saiba, quando você se colocar nas mãos de Deus para desenvolver liderança, quando você assumir a sua posição dentro do teu lar, a posição de líder dentro do teu lar, quando você assumir uma posição de líder, de repente, na tua empresa, se o Senhor está te chamando para isso, quando você assumir a posição de líder na casa de Deus, seja como um oficial, seja como responsável por algum ministério, tenha certeza, o diabo vai te atacar. O diabo vai te atacar. Aliás, não precisa ser líder para sofrer ataques do diabo. A Bíblia é muito clara em nos dizer que nós temos um inimigo formidável, um inimigo muito mais forte do que qualquer um de nós, um inimigo muito mais sagaz, muito mais inteligente do que cada um de nós, um inimigo que tem as mais diversas estratégias e estratagemas para nos derrubar. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que o diabo está atrás da tua alma. O diabo visa te destruir. O diabo tem como objetivo destruir a tua família, arrebentar com o teu casamento, destruir a tua fé, destruir o teu ministério. É por isso que a Bíblia nos adverte a resistir ao diabo. É por isso que a Bíblia nos adverte a nos vestirmos com a armadura, com todas as armas espirituais, para aguentarmos os ataques do maligno contra nós. Nós estamos em guerra espiritual constantemente. Um dos erros da nossa tradição presbiteriana, reformada, não tanto da nossa tradição, mas certamente da nossa geração reformada, é a ignorância com relação ao mundo espiritual.
Se por um lado Lutero, o grande reformador, era tão consciente dos ataques do diabo a ponto de compor o hino Castelo Forte, onde ele fala dos ataques do inimigo, nós tantas vezes somos tão infantis no que concerne a batalha espiritual. Não nos lembramos que temos um inimigo formidável, não nos lembramos que ele nos ataca, não nos lembramos que ele quer destruir a nossa fé, destruir a nossa família, destruir-nos. Não lembramos. E tantas vezes por essa ignorância, tantas vezes por não lembrarmos de verdades fundamentais da palavra de Deus, somos presa fácil nas mãos do diabo. Meus irmãos, o diabo, desde o começo da história, ele quer destruir o povo de Deus. Foi assim que já no Éden ele apareceu em forma de serpente para enganar Adão e Eva. Foi assim que ele aparece para o nosso Senhor Jesus Cristo, querendo seduzir o Senhor Jesus Cristo com comida no auge da fome que Jesus sentia depois de 40 dias de jejum. Foi assim que ele quis apresentar um atalho para Jesus. Existe um atalho, Jesus. Existe uma forma mais fácil do Senhor conseguir autoridade sobre os reinos da terra. Existe uma forma que não passa pela cruz. Existe uma forma de conseguir fama que não passa pelo sofrimento. Existe uma forma de conseguir poder que não passa pelas angústias que Deus tem preparadas para você. Eu tenho um caminho mais fácil. E o diabo continua fazendo esse mesmo tipo de proposta. Ele continua fazendo esse mesmo tipo de proposta sedutora para cada um de nós. Você está acordado. Você está atento. Você está consciente das estratégias do inimigo para destruir a tua vida. O nosso texto fala a respeito disso. Nosso texto fala a respeito de várias estratégias que o diabo usou naquela época para parar a obra de Deus. E nós vamos aprender quais foram as estratégias que o diabo usou e como Neemias foi dirigido por Deus para não cair nessas ciladas diabólicas. A primeira estratégia que o diabo usou naquele contexto foram convites capciosos, convites enganadores. Você já recebeu algum convite enganador? Você já recebeu alguma proposta que parece boa, parece correta, mas quando você pensa melhor a respeito, ou quem sabe quando você atende aquele convite, você percebe que aquilo era para o teu mal e não para o teu bem. Aquilo não era uma porta aberta por Deus, mas uma porta aberta pelo diabo para te destruir. Foi assim que aconteceu com Neemias. O texto então nos diz em Neemias capítulo 6, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no lugar. Essa consciência de Neemias do seu papel de líder é brilhante. Veja, Neemias sabe, ele mesmo escreveu diversos nomes de pessoas que trabalharam na reconstrução da muralha. Então Neemias sabe que ele não reconstruiu a muralha sozinho, ele é bem consciente disso. Por outro lado, ele tem consciência que ele é o líder que Deus levantou para empreender aquela obra. Então ele sabe que, num certo sentido, ele reconstruiu a muralha. E é assim que ele fala, que os inimigos estavam preocupadíssimos, porque eles ouviram que a muralha já tinha sido reconstruída. Só faltava assentar os portões. A muralha já estava de pé, com toda a sua extensão, com toda a sua altura, com toda a sua largura, a muralha já estava de pé. Mas os inimigos não queriam. Os inimigos de Deus, os inimigos da obra de Deus, aqueles emissários do diabo, eles não queriam que a obra fosse concluída. E assim eles mandaram o convite no versículo 2. Venha, vamos nos encontrar numa das aldeias no Vale de Ono. O Vale de Ono ficava fora de Jerusalém. Seria necessário que Neemias
saísse da cidade de Jerusalém e fosse até esse lugar para se encontrar com esses homens, o Sambalate e o Gesem. Desde o começo do livro, esses homens são inimigos da obra de Deus. Desde o começo do livro, esses homens estão tentando enredar Neemias, estão tentando enganar Neemias, estão tentando atrapalhar a obra de Deus, mas agora eles mudam de estratégia. Agora eles fazem um convite amistoso, um convite amável, um convite para uma conversa. Vamos resolver suasoriamente os nossos problemas? Vamos usar de civilidade e vamos sentar numa mesa e discutir as nossas diferenças para que então possamos chegar a uma conclusão melhor do nosso problema. Mas Neemias percebe que esse era um convite capcioso. Esse não era um convite sincero. Esse era um convite de quem tinha motivações escusas. Esse era um convite de quem queria fazer o mal e não o bem. Esse era um convite de quem estava montando um cenário para destruir Neemias. E ele conta isso para a gente. Ele diz, na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Você já recebeu um convite assim? Um convite que parece bom, parece agradável, parece que tem um bom motivo, parece que tem amor por trás, mas que na verdade é uma proposta do diabo para te derrubar, para te destruir. Cuidado com os convites. Neemias, se ele fosse uma pessoa simplória, ele poderia pensar, puxa, que boa oportunidade de eu resolver as minhas diferenças com esses dois. Mas Neemias não se deixou enganar. Ele simplesmente mandou dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Ele não se deixou enganar, não se deixou enredar por aquele convite daqueles homens que eram homens importantes, daqueles homens que eram homens que tinham influência, aqueles homens que eram governantes e que tinham acesso ao imperador Artaxerxes. Mesmo assim, ele não se deixou enganar. Versículo 4 nos diz que 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido. E Neemias deu a mesma resposta. Meus irmãos, o diabo é insistente. O diabo é insistente. Então ele vai tentar várias vezes. O diabo não desiste da primeira vez. Ele vai te mandar o convite de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E você tem que ter o discernimento que teve Neemias. O problema é que discernimento não é uma capacidade natural. Discernimento não é algo que nós temos por dádiva da natureza. Discernimento é algo que vem do Espírito Santo de Deus por meio de uma vida de oração e de intimidade com o Senhor. Você só vai conseguir detectar a maldade por trás dos convites capciosos se você tiver comunhão com Deus e conhecimento da sua palavra. Esse foi a primeira estratégia satânica, então, os convites capciosos, os convites enganadores. Segunda estratégia que o diabo usou para tentar derrubar Neemias foram as fofocas. Fofocas. O texto diz assim no versículo 5, então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. O que é uma carta aberta? É uma carta pública. É uma carta que não está devidamente selada e protegida para que os bisbilhoteiros não olhem. Alguém envia uma carta aberta quando ele quer mostrar para todo mundo o que ele está falando a respeito de uma pessoa.
Quando ele quer publicar a tudo e a todos a opinião que ele tem a respeito de uma pessoa. É como publicar num blog uma carta aberta. Eu quero falar algo que eu penso a respeito do reverendo Augustus Nicodemos, e em vez de mandar para ele uma carta, eu escrevo um blog falando: o senhor é isso, 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 isso. Eu não tenho nada contra ele, viu? Gente boníssima, um homem de Deus. Mas tem gente que faz assim. Tem gente que usa esse tipo de subterfúgio, que em vez de falar pessoalmente, em vez de resolver as coisas pessoalmente, a pessoa manda uma carta aberta, para que todos vejam, para que todos ouçam. O que tinha nessa carta? Nela estava escrito o seguinte, diz o versículo 6. Entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e é por isso que você está construindo a muralha. Também segundo se diz, você percebeu essa ideia do estão dizendo por aí? Segundo se diz, a geral está comentando, toda a família está falando isso a seu respeito, toda uma galera da empresa, o setor inteiro já sabe isso e está comentando a seu respeito. É aquela fofoca, é aquele espalhar de falsas notícias, de fake news aos quatro ventos. Fake news não é coisa nova, meus irmãos. Fake news existe desde que existe mundo. E assim Neemias foi alvo de fake news. Foi publicado nas mídias sociais da época que ele estava tentando ser o novo rei de Judá. Veja, era uma carta aberta. Consequentemente, a pessoa que ia levar a carta até Neemias, ela ia olhar. E ela ia comentar com outros. E todos os que passassem, que tivessem contato com aquela carta, iriam ler, iriam conversar com outros. E daqui a pouco todos estariam comentando essa mesma coisa. E daqui a pouco a notícia chegaria aos ouvidos de Artaxerxes, o imperador do Império Medo-Persa, de quem Neemias era copeiro. E quem havia liberado Neemias para ficar algum tempo lá em Judá como governador, para resolver os problemas ali da terra. Imagina se de repente Artaxerxes ouvisse: olha, Neemias está querendo ser o rei. Ele está construindo o muro para ele poder fazer uma insurgência e se rebelar contra o Senhor. Ele não vai mais mandar imposto. E era esse o tipo de fofoca, era esse o tipo de artimanha diabólica que estava sendo usada para atrapalhar a obra de Deus. Você já foi alvo de fofoca? Você já foi alvo de fofoca diabólica? Você já foi a boca que fez a fofoca? Irmãos, até Pedro foi instrumento do diabo certa feita. Quando ele tentou convencer Jesus de que Jesus não estava indo pelo caminho correto, quando Jesus anunciava que iria morrer na cruz. E Jesus teve que dizer para Pedro: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Se nós não vigiarmos, meus irmãos, todos nós podemos ser instrumentos do diabo uma hora ou outra. E fofocas fazem isso. Fofocas têm esse poder de destruir reputações, de destruir pessoas, de destruir a obra de Deus. Como é que Neemias reagiu contra isso? Versículo 8. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. Note que antes do 8 o texto diz: portanto, foi a maneira que eles terminaram a carta aberta, né? Portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. A estratégia era a mesma, era tentar atrair Neemias até eles para que eles pudessem matar Neemias. Se Neemias fosse uma pessoa que tivesse temor de homens, tivesse temor de gente, que tivesse um amor tresloucado pela sua própria reputação e pelo seu próprio nome, talvez ele teria caído nessa cilada do diabo.
Estão falando isso a meu respeito. Eu tenho que resolver isso. E se o imperador Artaxerxes ouvir a respeito disso? Eu estou perdido, eu vou lá encontrar esses caras. Eu vou lá fazer uma reunião com eles. Quem sabe a gente consegue resolver. Quem sabe eles estão falando a verdade. Mas Neemias não se deixou enganar, meus irmãos. Ele não se deixou enganar. Então ele simplesmente disse: nada disso é verdade, você está inventando tudo isso. E ele percebe, isso é discernimento que vem do Espírito, meus irmãos. Olha o que ele percebe no versículo 9. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Era uma campanha do medo. Era uma campanha para fazer com que eu, como líder, diz Neemias, com que eu ficasse totalmente com medo e não conseguisse desenvolver a obra. Era uma campanha de terrorismo. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Como é que Neemias responde então? Ele responde desse jeito aí: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Meus irmãos, tem hora que a oração tem que ser: Senhor, faz com que a guerra acabe. Mas tem hora que a oração tem que ser: Senhor, fortalece as minhas mãos. Nem sempre a oração correta é uma oração pelo fim da guerra. Tem hora que a oração correta é: Senhor, me dá força para eu entrar nessa guerra. Me dá condição de eu ser o homem de Deus, a mulher de Deus, no meio dessa situação adversa, para que eu entre nessa guerra para vencer. E essa é a oração de Neemias. Ele não pede que a situação vá embora, mas ele pede força para que ele consiga ficar firme no meio daquela situação de ataques demoníacos. Então vem o terceiro ataque. O primeiro, então, foram os convites capciosos, os convites enganadores. O segundo foram as fofocas. O terceiro é uma estratégia diferente, é uma persuasão para pecar. É alguém que vem com uma argumentação e com supostas informações para te levar ao pecado. Olhem só como isso aconteceu com Neemias, versículo 10. Quando fui à casa de Semaías, Semaías era um judeu. Esse homem morava dentro de Jerusalém. Por algum motivo que a gente não sabe, esse homem não estava podendo sair de casa. Ele diz aqui: estava impedido de sair de casa. Então, como esse homem estava impedido de sair da própria casa, pelo motivo que a gente não sabe, ele chamou Neemias até a sua casa e Neemias foi. Era dentro de Jerusalém, então ele foi. E esse homem era um homem confiável, aparentemente. Era um judeu, era o Semaías. Mas quando Neemias chega na casa do Semaías, o Semaías disse para o Neemias: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Veja, aparentemente algo muito correto. O Semaías recebeu uma informação. De alguma forma, a inteligência ali da nação aparentemente havia trabalhado e Semaías recebeu essa notícia. Mais à frente no texto, Neemias chama de profecia aquilo que Semaías tinha dito para ele. Ou seja, o homem falou em nome de Deus. Eu ouvi dizer, o Senhor me revelou que os inimigos virão matar você essa noite. Então eu já tenho até a solução. Eu não tenho só o problema, mas eu tenho também a solução. Vamos lá para o templo e você vai se esconder no templo. Veja, na lei de Israel existia uma regra que era a seguinte: se alguém entrasse no templo e especialmente agarrasse nas pontas do altar, essa pessoa não poderia ser morta. Apenas em alguns casos de exceção. Mas na maioria dos casos, essa pessoa teria ali, nas pontas do altar, teria uma segurança da sua vida. Ela não poderia ser morta. E essa é a proposta que o Semaías faz para o Neemias. Vamos lá para o templo e lá dentro eles não poderão matar você. Aparentemente, tudo muito correto com a proposta.
No entanto, versículo 11, porém eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a sua vida? De maneira nenhuma entrarei. Irmãos, essa autoconsciência de Neemias como líder, essa autoconsciência de Neemias como homem, como o homem dali da nação e da situação, é maravilhosa. Alguém como eu fugiria? Acaso eu sou um covarde? Acaso eu sou uma galinha que sai fugindo de situações de perigo? Eu sou homem. Eu não vou entrar no templo para defender a minha vida. Veja, se alguém entrasse no templo que não fosse sacerdote, entrasse no templo por um motivo que não fosse justificado, essa pessoa estaria em pecado. E esse era o estratagema. Então, o que nós temos aqui foi uma narrativa muito persuasiva formada para amedrontar Neemias. A tua vida está em risco. Faça algo errado para se defender. Essa foi a narrativa. Essa foi a tentativa de persuasão. E certamente o diabo já usou esse tipo de tentativa com você. Uma história, uma narrativa aparentemente persuasiva. E parece que o único caminho para você se dar bem é se você se corromper. É se você sonegar aquele imposto. É se você aceitar aquela proposta de corrupção na empresa, ou na cidade, ou no poder público. É se você aceitar aquele suborno. É se você contar aquela mentira. Tantas vezes o diabo vai colocar uma narrativa diante de você, na qual a única saída é a corrupção, é a mentira, é o erro, é o pecado. E essa é a hora que você tem que ter a sua autoconsciência. Acaso um homem como eu faria um negócio desse? Um homem como eu vai cair nesse nível? Um homem como eu vai fazer o erro para se autoproteger? Um homem como eu não faz esse tipo de coisa. Mas você só tem esse tipo de força se você tem intimidade com Deus. Você só tem esse tipo de autoconsciência se essa autoconsciência, essa sua identidade está bem firmada em Cristo. Se essa sua identidade não está em Cristo, você não consegue ter a força necessária. Quarta estratégia que o diabo usa é a traição. Traição. Nessa mesma situação, o versículo 12 continua a nos dizer: então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Como é que alguém percebe um negócio desses? Espírito Santo de Deus. Isso é obra do Espírito. É claro, o Espírito Santo dá para algumas pessoas o dom do discernimento de espíritos. Então, algumas pessoas têm uma capacidade espiritual maior do que outras pessoas para detectar esse tipo de situação. Mas, irmãos, todos nós precisamos, em algum nível, dessa intimidade com Deus, de maneira que a gente consiga analisar as propostas que nos são feitas. Nem toda profecia vem de Deus. Eu não sei se você já teve contato com igrejas que têm muitas profecias. Mas, normalmente, igrejas que têm muitas profecias, a maioria das profecias é coisa boa. Você vai se dar bem, você vai ser rico, sua empresa vai ser maravilhosa, sua família vai ser a família mais importante do Brasil, quem tentou coisa contra você vai ser humilhado e você vai pisar na cabeça dele. É tudo profecia triunfalista. Muito cuidado, meus irmãos, com as falsas profecias e com os falsos profetas. Neemias percebeu que o que estava acontecendo ali não era
obra de Deus e palavra de Deus. Era obra de homem, obra do diabo e palavra de homem e do diabo. Tobias e Sambalate haviam subornado o Semaías de maneira que ele falasse aquilo. E Neemias percebe os objetivos. Olha só que interessante. Para isto o subornaram. Olha quantos objetivos nesse suborno. Número 1. Para me amedrontar. Campanha do medo. Número 2. Para que fazendo isso eu viesse a pecar. Você percebeu uma das estratégias do diabo? Ele causa medo para que você peque. Uma das estratégias do diabo. Meu irmão, minha irmã, o teu maior medo tem que ser o medo de Deus. Se você tem algum medo que é maior do que o medo de Deus, essa outra coisa é um ídolo na tua vida. Teu maior medo tem que ser o medo de Deus. O que estava sendo montado ali era uma campanha do medo, uma campanha para deixar Neemias amedrontado, de maneira que ele viesse a pecar. Se ele viesse a pecar, olha o que ia acontecer. Para que pudessem atacar a minha reputação. Então a reputação dele seria arranhada. E você sabe, um líder com reputação arranhada é um líder menos útil ou completamente inútil. Porque o líder precisa ter uma reputação ilibada, uma reputação limpa, a fim de que as pessoas confiem nele e o sigam. Se o líder está com a imagem arranhada, dificilmente as pessoas vão seguir o líder. Medo, pecado, destruição da reputação e, finalmente, para me afrontar, para me destruir, para me ferir. Homem, você é o líder da tua casa. E um dos objetivos do diabo é destruir a tua família. Um dos objetivos bem claros do diabo e dos seus demônios é destruir o teu casamento. É destruir a tua paternidade. O que você tem feito a respeito disso? Você tem percebido as estratégias do diabo para destruir você? Traição é uma das estratégias do diabo. É quando pessoas que aparentam ser nossos amigos, pessoas próximas, pessoas que querem o nosso bem, pessoas que querem nos servir, se transformam em instrumentos do diabo para nos destruir. Paulo falou sobre isso. Certa feita, ele falando dos sofrimentos dele, ele disse: em viagens muitas vezes, em perigos de rio, em perigo de assaltante, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em perigos entre falsos irmãos. Nós temos sempre que tomar muito cuidado. Nem todo mundo que supostamente está falando em nome de Deus é instrumento de Deus. Muito cuidado. Quinta e última estratégia nesse texto que o diabo usa. O diabo é insistente e ele vai usar a insistência cansativa dele contra você. Parte da estratégia do diabo é tentar minar as tuas forças através de continuar naquele mesmo estratagema, para ver se uma hora você cai, para ver se uma hora ele te pega com a guarda baixa. Assim, Neemias conseguiu construir o muro em 52 dias, o versículo 15 nos fala sobre isso, daqui a pouco a gente volta para isso. Mas mesmo depois disso, Neemias ficou 12 anos como governador de Judá. Em 60 dias, 52 dias, ele reconstruiu os muros. Mas depois disso ele ainda ficou 12 anos como governador. E o que aconteceu ao longo desse tempo? O diabo o atacou. Também naqueles dias, diz o versículo 17, também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias. Tobias é o inimigo. Os nobres de Judá são aqueles que deveriam ser os parceiros e os amigos e os apoiadores de Neemias. São os nobres de Judá. É a liderança do povo. São aqueles que estão abaixo da liderança de Neemias. Deveriam ser os grandes apoiadores de Neemias.
Mas eles estão escrevendo carta para quem? Para Tobias, para o inimigo. E cartas de Tobias vinham para eles. Então eles estavam nessa troca aí bem efetiva de cartas. Versículo 18: muitos em Judá eram aliados dele. Gente, isso é de ferir o coração, não é? Neemias, esse homem que era o copeiro do imperador Artaxerxes. Ele era da corte do imperador Artaxerxes e ele abriu mão de todo o seu conforto, de tudo que ele tinha, para ir servir numa cidade destruída por amor àquelas pessoas, por amor àquela cidade, por amor ao Senhor Deus, por amor ao culto. E depois da obra concluída, esse pessoal fica fazendo parceria com os inimigos, com o Tobias, com esse homem do mal. Ele explica, muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, ou seja, o Tobias se casou com uma judia. Embora ele não fosse judeu, a sua esposa era. Então agora ele tem acesso a várias pessoas de Israel. Além disso, seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Então, o Tobias, no seu estratagema, ele foi casando, ele se casou, ele casou seu filho com pessoas de Israel, e agora ele tem acesso à nobreza. Lembre-se que alguns capítulos antes, Neemias tinha falado forte contra a nobreza, porque a nobreza estava oprimindo os mais pobres, e Neemias acabou com aquela opressão, acabou com aquela situação de injustiça. E agora os nobres contra-atacam. Agora os nobres se levantam contra Neemias. Esse ataque interessantíssimo do versículo 19, também falavam das suas boas ações na minha presença. Eu não sei se você já passou por isso. Mas isso é uma coisa relativamente comum. Quando pessoas chegam para você e falam assim, olha, no meu caso, né, acontece assim, olha, o pastor anterior era muito bom. E veja, não tem problema nenhum elogiar o pastor anterior, ok? Reverendo Cleuso é uma bênção, reverendo Adia é uma bênção, reverendo Eliezer é uma bênção, reverendo Ananias é uma bênção. Todos eles são homens de Deus e são uma bênção. Mas às vezes dá para perceber quando alguém faz um comentário por bem e quando alguém faz um comentário por mal. Porque o comentário do mal, ele vem exagerado. O comentário do mal, ele é fora de contexto. O comentário do mal, ele vem para ferir. E vejam, meus irmãos, eu não estou falando isso daqui por autodefesa, não, ok? Mas eu só estou mostrando que essa é uma das estratégias que o diabo usa para desanimar e para atacar pessoas. Você talvez já tenha passado por isso. Quando alguém vem e fala assim, olha, o líder anterior, ele arrebentava. Homem muito sábio, uma pessoa muito sábia. Olha, a presidente da SAF, a presidente anterior, aquilo é que era presidente. Ou olha, antes, quando você ainda não estava na igreja, nossa, era muito melhor. A coisa funcionava e era uma bênção. E você percebe que são comentários maldosos. Era isso que estavam fazendo com Neemias, gente. Veja, antes de Neemias não tinha muro na cidade. Antes de Neemias, aquilo lá parecia um filme pós-apocalíptico. E agora o pessoal chega e fica falando bem de Tobias para Neemias. Neemias, tem um homem chamado Tobias, homem de Deus, viu? Homem piedoso. Homem, olha, aquilo é que é homem, aquilo é que é líder. E Neemias é que era o homem de Deus nessa história. Então veja, o diabo vai utilizar diversos estratagemas, diversos esquemas para tentar minar a tua força, minar as tuas energias. Toma cuidado. Se algum dia você, como cônjuge, tiver a audácia pecaminosa e diabólica de falar do teu ex para o teu cônjuge. Mas eu tive um namorado. Eu tive uma namorada. Olha, foi assim. E você fala com o objetivo de ferir. Você fala com o objetivo de machucar.
Meus irmãos, cuidado. Existe a força da morte e da vida na ponta da língua. E o diabo, ele usa esse tipo de estratagema. Esse tipo é como aquela goteira, não é? Que vai pingando, pingando, pingando constantemente. E esses nobres, eles tinham esse estratagema. Eles iam, mandavam carta para Tobias, recebiam carta de Tobias, falavam bem de Tobias. E o versículo 19 diz: e levavam a ele as minhas palavras. Tudo que Neemias falava, esses nobres de Jerusalém levavam lá para o Tobias, e ele de alguma forma usava essas coisas para continuar a sua campanha do medo. É o que está aí. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Aliás, um dos temas desse capítulo, não é? O amedrontar. O diabo quer pôr medo em você. O diabo quer pôr medo. Tem político que usa a mesma estratégia, a estratégia do medo. Se não sei o que for eleito, tudo vai explodir na tua cabeça. É a estratégia do medo. O diabo muitas vezes usa estratégias do medo para nos manipular. Cuidado. Muito cuidado com narrativas que te colocam medo. Porque o medo pode te levar ao pecado. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, ou livra-nos do mal. Aquele o mal, muitas vezes a mesmíssima palavra que aparece ali como livra-nos do mal é traduzida por maligno. Então, os estudiosos se dividem entre a oração do Pai Nosso, o pedido é livra-nos do mal ou livra-nos do maligno, com vários achando que é livra-nos do maligno. Jesus nos ensinou a resistir ao diabo para que ele fuja. O diabo vai te lançar convites, ele quer destruir tua família. E ele vai te lançar convites. Talvez uma proposta de emprego, talvez uma proposta de adultério. O diabo vai te lançar convites para destruir a tua família. O diabo vai fazer fofoca a teu respeito, especialmente se você estiver no caminho certo. Especialmente se você estiver fazendo a obra de Deus, o diabo vai fazer fofoca a teu respeito. O diabo vai tentar te persuadir a tomar um rumo errado, a fazer algo. Ele vai pintar uma situação, uma narrativa, onde parece que a única saída é a saída da corrupção, a saída do erro, a saída do autocomprometimento, a saída de deixar de ter caráter. O diabo vai te colocar em situações nas quais pessoas vão te trair, pessoas em que você confia vão se levantar contra você. Isso aconteceu com o nosso Salvador. Aquele que põe a mão no prato comigo levantou contra mim o seu calcanhar, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. E o diabo vai ficar insistindo. Ele vai tentar você. Especialmente se ele perceber alguma área de fraqueza. É ali que ele vai investir. Seja para você cair no seu namoro e ter relação antes do casamento. Seja para você ficar enredado pela pornografia. Seja para você perder o caráter em alguma situação profissional, seja para você ser aquela pessoa reclamona, seja para você ser aquele homem inativo, aquele homem que não tem sido homem dentro de casa. O diabo vai tentar insistir para perverter a tua vida. No meio de tudo isso, você precisa se apegar ao Senhor Deus. Oração, jejum, busca intensa de Deus, responder como nosso Senhor Jesus respondeu às tentações diabólicas. Está escrito, arreda Satanás, porque está escrito. Nós precisamos conhecer a palavra e nos santificar, nos consagrar em oração e jejum para vencermos as ciladas do inimigo. Se assim o fizermos, o que vai acontecer? Vitória. Vitória. É assim então que os versículos 15 e 16 nos dizem: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Se você for a Jerusalém,
você vai poder ver as ruínas dessa muralha construída por Neemias. E você vai ver o tamanho dessa obra. Uma obra concluída em tempo recorde, em 52 dias. Uma obra enorme, porque Deus estava ali. Porque Neemias foi esse homem de Deus, esse líder nas mãos de Deus, que aguentou firme e não se corrompeu diante das investidas do inimigo. E quando isso aconteceu, o resultado para os inimigos humanos foi o seguinte: quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e caíram muito no seu próprio conceito. Não é maravilhoso que eles passam o capítulo inteiro tentando amedrontar Neemias e no final do capítulo eles estão morrendo de medo? Porque é assim, meus irmãos, se nós estamos fechados com o Senhor, se nós estamos batalhando por consagração, por intimidade com o Senhor, a campanha do medo não vai nos pegar. E os inimigos é que ficarão morrendo de medo e vão cair muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que nós fizemos a obra. Quem fez a obra não foi Neemias, e Neemias era amplamente consciente disso. Ele era o primeiro a reconhecer: fui eu que construí o muro, mas não fui eu, foi Deus. Eu fui um instrumento nas mãos do Senhor. E assim o Senhor fez essa obra. E os inimigos ficaram morrendo de medo e de vergonha. Que nós sejamos esses homens, essas mulheres, esses servos de Deus, que resistem os dardos inflamados que o inimigo lança contra nós. Vamos orar. Senhor Deus, o mundo, a carne e o diabo têm as mais diversas estratégias para destruir a obra de Deus. Seja essa obra a obra que acontece na igreja, a obra que acontece em algum setor da sociedade, a obra de Deus que acontece dentro de famílias que buscam o Senhor, ou a obra que Deus está fazendo no coração do ser humano. O objetivo do diabo e dos seus demônios é destruir a obra de Deus. Ele quer destruir comunhão com Deus, destruir a fé, destruir casamentos, destruir famílias, destruir vidas profissionais que glorificam o nome do Senhor, destruir empresas que têm a consciência de que existem para a glória de Deus. Ele quer destruir líderes que estão à frente, dirigindo o povo de maneira a glorificar o nome do Senhor Deus, seja na igreja, seja na sociedade. O objetivo do diabo é destruir as obras de Deus. E conscientes ou inconscientes, todos nós já fomos alvo do ataque do inimigo. Maneiras que o inimigo tenta fazer, seja de maneira sorrateira, seja de maneira frontal e agressiva, ataques por meio dos quais ele tenta nos destruir. Assim, ó Deus, ajuda-nos a sermos conscientes dessa batalha espiritual que está acontecendo o tempo todo. Ajuda-nos a vestirmos a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da fé, a preparação, as sandálias da preparação do evangelho da paz, a consciência da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ajuda-nos a vestirmos toda a armadura de Deus para resistirmos no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Que nós consigamos neutralizar pelas armas do Espírito os dardos inflamados que são lançados contra nós, contra nossas famílias, contra a nossa obra, contra a liderança nossa, contra qualquer obra que estejamos fazendo no Teu nome. Que o Teu Espírito nos dê forças. Preserva as famílias da nossa igreja.
Preserva, Deus, os casamentos. Preserva, Senhor Deus, a fé. Preserva a comunhão entre os cristãos. Ó Deus, age poderosamente, cuida e preserva o teu povo dos ataques do inimigo. Nós te pedimos isso, Pai, porque o Senhor é mais forte, porque é mais forte aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. Assim, ó Deus, glorifica o teu nome nas nossas vidas. No nome de Jesus, o nosso Senhor, oramos. Amém.